Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no Instituto Jesus Cristo. Hoje é 1º de janeiro de 2025 e estamos iniciando hoje uma leitura do livro Tudo para Ele. Esse livro existe por causa de um homem chamado Oswald Chambers, que faleceu na Primeira Guerra Mundial, no Egito. Ele era pastor e estava lá cuidando das pessoas que estavam indo para a guerra. E ele cuidava de pessoas e ele ficou muito amado. Ele, sua esposa e sua pequena filha de 4 anos de idade. Mas, infelizmente, naquele momento, Oswald Chambers sofreu uma cirurgia e ele pegou uma infecção e faleceu com 43 anos de idade. Mas sua esposa tinha guardado todas as palestras e pregações dele, porque ela tinha um trabalho que chama taquigrafia. Então, ela guardava tudo que ele falou. Depois dele falecer, ela começou a publicar aos poucos todas as coisas que o Oswald Chambers produziu quando ele pregava ou ensinava. E uma coisa aconteceu que ninguém poderia ter visto. Começou a ter livros de todo tipo. Eu tenho todo livro que Oswald Chambers escreveu. Eu tenho lido a devocional Tudo para Ele desde 1974, quase todos os anos. Todos os anos. Eu nunca canso da palavra desse homem. Aos poucos, se você adquirir o livro e você participa com e-book, com uma cópia ou ouvindo a gente vai contar mais sobre esse homem de Deus e sua esposa. Eu quero apresentar para vocês a voz desse homem que tocou o mundo inteiro. A devocional, Tudo para Ele, é o mais apreciada no mundo inteiro. E também milhares e milhares de cópias foram vendidas. E também ele guardou tanta coisa, é impressionante. Mudou minha vida. Então, eu e os outros leitores da nossa equipe do Permanecer e o Instituto Jesus Cristo, cada dia você vai poder ouvir a gente lendo. Vamos fazer isso juntos neste ano. Então, vamos lá. O 1º de janeiro. O título, Vamos Manter o Foco. Vamos manter o foco. Esse é onde ele começa. É uma coisa lindíssima. Vamos manter o foco. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no seu corpo, que na vida, que na morte. Filipenses 1:20. Isso é o apóstolo Paulo falando o que ele queria entre ele e Jesus. Então, agora vamos ouvir a leitura. Tudo para ele. Segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, todos nós nos sentiremos imensamente envergonhados se não nos rendermos a Jesus, justamente nas áreas da nossa vida que ele pediu que entregássemos aos seus cuidados. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: meu maior e mais determinado propósito na vida é que seja tudo para o Altíssimo. Dar o melhor para a sua glória. Alcançar esse nível de determinação é uma questão de vontade e não de debate ou racionalização. É um absoluto e irrevogável rendição da vontade num determinado momento da vida. Sua vida, minha vida. A excessiva racionalização e consideração por nós mesmos é o que nos impede de tomarmos essa decisão. Embora
as encobramos com o pretexto de que estamos considerando os outros. Quando pensamos seriamente sobre o custo que a decisão de obedecermos ao chamado de Jesus acarreterá aos outros, dizemos para Deus que Ele não sabe o que nossa obediência significará. Contudo, mantenha o foco. Ele, Deus, sabe. Exclua qualquer outro pensamento e permaneça diante de Deus com um único objetivo: dedicar tudo para Ele. Estou determinado a viver completa e absolutamente para o Senhor e somente para Ele. Minha incessante obstinação por sua santidade. Quer essa decisão significa vida ou morte, isso não faz diferença. Filipenses 1:21. Paulo estava convencido de que nada poderia detê-lo em seu propósito de fazer exatamente o que Deus queria. Entretanto, antes de escolhermos seguir a vontade de Deus, uma crise deve se desenvolver em nosso coração. E isso acontece porque tendemos a nos esquivar e não sermos responsíveis aos toques sutis de Deus em nossa vida. Ele nos conduz a uma situação diante da qual nos pede que sejamos o nosso melhor para Ele. E começamos a argumentar. Deus providencialmente permite acontecer uma crise em que temos que tomar uma decisão, a favor ou contra. E esse momento torna-se uma grande encruzilhada em nossa vida. Se uma crise ameaçar qualquer área da sua vida, então somente sujeite a sua vontade a Jesus, absoluta e irrevogavelmente, sem voltar. Olha como isso impacta a gente. Espero que você tenha uma cópia do livro ou e-book, ou vai adquirir. Se você compreender o que ele está dizendo aqui, você tem uma vida que vai ficar cada vez mais focado em Cristo, cada vez mais focado em Cristo. E você vai parar de duvidar daquilo que Deus tem na sua vida. Durante essas leituras, nós vamos ter tempo somente para poucas coisas, mas fique focado nesse que ele disse. E vamos ter uma oração. Cada pessoa da equipe, dos nossos leitores, a gente vai responder isso. O que mais chamou a minha atenção era que eu preciso, de uma vez para sempre, manifestar para Deus que eu quero fazer o que Ele quer, que eu confio que Ele vai cuidar de mim e das pessoas que eu amo. Então, a oração do dia que eu escrevi hoje de manhã diz assim: ó Deus, me perdoe quando duvido da sua capacidade de realizar o seu plano na minha vida. Sei que o Senhor cuidará de mim e aqueles que eu amo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Medite nisso no seu coração. Leia, ouça. Tem uma outra coisa, eu convido você a se inscrever no canal do YouTube do Ministério Permanecer, para você receber notícias e chama outras pessoas para fazer essas leituras. Imagine como todos nós vamos crescer nesse ano se a gente cada dia possa ouvir a voz do Oswald Chambers, que foi preservada pela a esposa dele. É uma coisa lindíssima. Então, que Deus te abençoe. Participa e vamos até amanhã.